Salve, queridos! O que você tem feito para ter uma vida diferente? Talvez não seja num passe de mágica, talvez não seja de um dia para o outro, mas a verdade é que nós precisamos ter, sim, na última edição, no último vídeo, eu falei sobre isso, sobre um plano definido. Você tem um plano, você tem um planejamento, você separou alguns minutos do seu dia, de madrugada, de manhã, acorda um pouco mais cedo, dorme um pouco mais cedo, deixa redes sociais, TV, somente canais abertos de lado e parte para uma vida planejada. Qual é o capitão que não sabe seu destino? Como é que esse barco vai chegar a algum lugar com definição perfeita sem que haja um planejamento? Na própria Bíblia fala sobre isso, né? Que sem planejamento a gente não consegue, né? Então eu quero hoje falar sobre não só sermos planejadores, e que isso é inerente à vida de um governador, mas eu quero muito mais falar sobre isso, sobre a questão de que nós devemos escolher sermos na vida escravos ou governadores. Eu, graças a Deus, isso, muitos me invejaram por isso, e eu compreendo, e também muitas vezes invejei quem tinha isso, com todo o respeito da palavra, porque ela tem várias nuances, a inveja, ela tem várias nuances, né? Mas tem também aquele sentido de que você admira aquela pessoa e quer ser igual, quer fazer igual, quer prosperar da mesma forma, né? E isso sempre foi um objetivo meu, não ser um CLT, e sim ser um empreendedor, quando eu nem sabia o que era ser um governador, o que era ser um mordomo da sua vida e das coisas que Deus te dá. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco, e bem rapidinho, sobre escolhas da sua vida com relação à direção que você deve seguir, sobre a qualidade da sua vida e sobre prosperidade. A verdade é que você precisa ser governador da sua vida e não escravo da sua vida, em todas as áreas, desde a sua alimentação, da sua condição física, da sua profissão e a sua prosperidade financeira, sim. Porque a verdade é que nós não fomos feitos para sermos escravos de condição nenhuma, de situação nenhuma, e sim governadores do nosso tempo, da nossa vida, seja a questão sentimental, seja o que for, nós precisamos ter essa consciência e sermos, em definitivo, governadores. Como é que você faz isso? Com um bom planejamento, definindo metas, e entendendo que você nunca vai chegar a lugar nenhum sendo escravo da situação. Essa é a grande realidade. E às vezes que na história do mundo houve escravidão, houve todo um plano de libertação. Desde a história dos hebreus, Índia, África, Rússia, Alemanha, nós vemos isso no mundo todo, China, que ainda segue um processo nesse sentido, entre outras situações. Você precisa ser, resumindo, governador do seu tempo, da sua vida, dos seus planos. Você não pode ser uma pessoa levada pelo vento. Nós não somos nada, seríamos folhas ao vento se assim fosse. Por mais difícil que seja, não é fácil. Nada é fácil, mas o que é fácil? Primeiro, é uma questão de ponto de vista. Segundo, que a vida sem esforço não tem nem sentido. Se você acha que ter uma vida confortável num sofá é o ideal para você, eu sinto muito, lamento dizer que você está errado, porque enferruja os ossos, enferruja a mente, e você está estacionando a sua vida. Por mais avançada que seja a sua idade, você tem que continuar lutando, tem que continuar batalhando. O nosso corpo não quer conforto, ele quer qualidade, e a qualidade ela se desconecta do conforto, que também é uma questão de ponto de vista, né? Você faz um esforço e você tem o resultado desse esforço. Então, é maravilhoso você ser verdadeiramente um governador da sua vida, no seu trabalho, e não um escravo. Essa é a realidade. A gente precisa, seja o que for que nós vamos fazer, em qual área for, determinar isso na nossa vida, que nós somos governadores e não escravos. Eu vejo a grande maioria da humanidade leva o seu dia com essa incapacidade de ver o quanto ela pode ser governadora. Então ela acorda muito cedo, às vezes de madrugada,
sai rastejando muitas vezes, vai cumprir suas obrigações e ela não pensa que poderia ser diferente. Claro que no começo você vai ter que trabalhar duro, trabalhar firme, concentrar-se, talvez se ausentar das amizades, de todo o seu meio por 6 meses, 1 ano, mas com esse objetivo de ser um governador, de ter liberdade para você poder ir no seu dentista a hora que você quer, ir no seu médico, ir para a sua academia, com liberdade, não que vai ser uma vida de liberdade demais, né? Isso nunca dá muito certo, né? Ser livre demanda compromisso, então não quer dizer que eu quero te dizer que você vai ser um vagabundo, alguém que está desconectado das responsabilidades, e sim uma pessoa que tem liberdade para poder escolher o seu tempo, a sua hora, os relacionamentos e tudo mais. Então eu desejo que você possa refletir sobre isso e lutar para ser um governador do seu tempo. Isso é um assunto para muito mais, mas a gente continua no próximo vídeo. Grande abraço e um ótimo dia.